Fala galera, eu sou Laranja e esse é o Cup Doodles com mais um vídeo. Hoje com a nossa terceira parte aqui de como fazer um mangá do zero no Medibang. Então se você não viu a primeira e a segunda parte, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E aqui no card agora também a primeira parte, beleza? Então é muito importante que vocês assistam essas duas antes dessa aqui, que é uma continuação, beleza? Então, eu tô aqui com a nossa página exatamente do ponto que a gente parou no último vídeo, né? Já com a página importada, já com algumas retículas aplicadas, né? E eu dei um zoom aqui para a gente trabalhar nesse quadro maior aqui primeiro, tá? O que a gente vai fazer aqui, basicamente, são as linhas de foco e as linhas de ação, tá? Elas têm diferença, são basicamente o mesmo processo, mas são usadas em momentos diferentes, com intenções diferentes aí dentro do seu mangá, beleza? Então eu vou começar aqui com a linha de foco, que eu vou aplicar nesse quadro maior aqui, tá? O que a gente vai fazer aqui na parte de cima, ó, todos esses pontinhos aqui são tipos de régua, tá? Isso aqui é uma régua, ó, tá vendo? Uma régua linear. Esse daqui é como se fosse um quadriculado. Esse é como se fosse um ponto de fuga, que a gente marca o ponto de fuga aqui, aí você consegue trabalhar com perspectiva também. Esse daqui é o radial, tá vendo? Ó? Provavelmente para vocês, ele não vai estar desse jeito aqui, ó, solto, porque geralmente ele vem fixo em algum ponto da tela. E nessa parte que a galera se enrola mais, que não consegue mover ele, se ele tiver fixo aí em algum ponto, você só vem nessa engrenagemzinha aqui, e aí ele fica solto e você consegue colocar em qualquer lugar aqui, ó. Por exemplo, aqui eu vou colocar ele bem na cara do personagem aqui, ó, e ele ficou, tá vendo? Então, todos os traços que eu fizer agora, eles vão convergir nesse ponto aqui que eu determinei agora, beleza? Feito isso, eu vou fazer uma camada nova aqui, pra gente trabalhar só com as linhas de foco, tá? E o que eu vou fazer? Primeiro eu vou selecionar somente a área do meu quadro aqui, para eu começar a desenhar essas linhas somente dentro do quadro e não ficar vazando um monte de coisa para ficar apagando depois, certo? Feito ali, beleza? Agora a gente vai aplicar aqui, eu vou selecionar o brush, ó, e ele já voltou para a minha régua ali, beleza? Eu vou dar um zoom para vocês verem melhor. Eu vou selecionar aqui a caneta G mesmo, para dar um efeito mais legal. E aí eu vou testar alguma coisa da espessura que eu quero, tá? Eu vou testar com essa 20 aqui, ó. Tá melhor. Uma coisa importante a ser dita aqui, para esse efeito ficar legal, é bem interessante que o seu brush ele esteja com a configuração de afinar as pontas aqui, tá vendo? Ele sai mais grosso e afina ali na ponta, tá vendo? Esse brush da caneta G, ele já traz isso com ele, tá? Mas nada te impede também de você usar algum outro que você goste e configurar isso ali, falando para o programa dar uma afinada na ponta ali, tá bom? Então, feito isso, a gente só vai conseguir, ó, fazer as nossas linhas de ação dentro do quadro, tá? Então, aí vai uma coisa bem aleatória mesmo. É legal a gente deixar umas mais próximas, ou tipo uns conjuntos de linhas assim, ó, que vão ser tipo as principais, tá? E depois você vai afinando e vai colocando umas meio que intercalando, né? Para dar esse efeito bacana. Uma coisa importante também a ser dita é a área que vai ficar em branco aqui que é a área que você está focando mesmo, né? É importante que você deixe uma área uniforme, tá? Se você deixar uma coisa muito irregular, ele fica um efeito esquisito, tá? Ó, tipo agora, tá vendo? Essa minha ali foi muito grande perto das outras, então é legal corrigir, tá? Uma coisa muito importante também, que é importante você evitar para não ficar uma cara muito amadora assim, é fazer esse tipo de coisa aqui que eu acabei de fazer, tá vendo, ó? A linha que não sai da borda ali.
É bem importante que as linhas sempre saiam da borda. Então você começa a traçar, ó, sempre de fora do quadro, lá para dentro. Isso é bem importante para dar um efeito mais profício assim no trampo, entendeu? E aí você vai fazendo isso aqui, ó, no desenho todo. Quem lê mangá sabe que isso aqui é um efeito muito usado, né? Importantíssimo assim, né? Para impactar as cenas e tal. Vocês estão vendo também que aqui, ó, eu tô passando por cima da minha onomatopeia. Isso aqui é legal evitar, tá? Sempre que tiver uma coisa importante que esteja por cima, tipo a onomatopeia aqui, é legal você fazer um contorno em branco em volta dela. Terminar a maioria aqui, aí a gente já arruma para vocês verem. Mas é bem tranquilo, é com a borracha mesmo, tá? A gente só apaga o grosso ali em volta dela. Eu tô usando aqui a mesinha da Wacom veinha, mas se você não tiver também, mais uma vez, isso daqui pode ser tranquilamente feito com o mouse, tá? É claro que você não vai ter as opções de pressão e tal que uma mesinha te proporciona, mas com o mouse, você configurando ali o brush, você consegue usar tranquilo, tá? Um efeito legal também, ó. Eu fiz aqui praticamente quase todos iguais, né? Todos esses conjuntos de linhas aqui, ó, estão quase todos iguais. Para dar um efeito legal, é interessante alguns deles você deixar mais concentrado, assim, ó. Então ele começa a ficar mais escuro, tá vendo? Aí você decide aí em quais conjuntos você vai deixar mais escuro, mas é um efeito bem legal, beleza? Então seria basicamente isso, ó, tiramos daqui, então vamos apagar ali, né, em volta da... Eu ainda continuo selecionado aqui só o meu quadrado para não vazar nada, mas eu vou vir agora aqui com a borracha, vou selecionar um tamanho bacana aqui, deixa eu ver. Então vamos lá, com a minha borracha selecionada aqui, eu vou desligar agora a régua, ó, nesse botãozinho aqui, tá? E agora a gente consegue vir aqui, ó, só no contorno. Eu vou tirar as linhas de ação que estão em volta da minha onomatopeia para facilitar a leitura, tá? Quem já leu aí ou lê bastante One Piece sabe que essa é uma técnica que é bem usada assim. E ele vai ficar assim meio recortado mesmo. Mas não precisa estranhar não que é assim mesmo. O impacto vai ser maior dessa forma do que com aquela bagunça visual de antes, tá? Inclusive quando você tiver, por exemplo, um cenário, os personagens na frente, se você quiser fazer isso em volta do personagem, também é uma técnica que é muito usada para destacar mesmo, né, o que a gente quer mostrar mais, questão de prioridade mesmo. Ó, eu tirei aqui o meu zoom, a cena ficou assim, a gente vai dar agora o Ctrl D para tirar a seleção, e aí ficou, tá vendo? Aqui do lado esquerdo, ó, ainda sobrou um pouco porque eu selecionei meio de longe, então esse lado aqui vazou. Mas na hora que vocês forem fazer, é só selecionar certinho dentro do quadro, que não vai ter problema nenhum, beleza? Mas tirando o zoom aqui para dar uma olhada, ó, já fica bem melhor do que antes, né? E é o seguinte, muita gente ainda faz esse tipo de linha de ação e tal manualmente, né? Se você quiser ainda fazer manualmente, tem um vídeo aqui no canal explicando como fazer isso manualmente com a régua, né? Mas se você tem a opção de escanear e fazer isso aqui no programa, é muito mais simples e muito mais rápido do que fazer isso à mão. É um trabalho legal de ser feito, pelo menos para aprender e tal, mas
questão de produção, eu aconselho demais você fazer isso aqui no software, tá bom? Então vamos apagar essa aqui agora e mostrar para vocês como se fosse a linha de ação, tá? A linha de ação é sempre usada para mostrar movimento, tá? Então, geralmente quando o cara tá, sei lá, jogando uma bola, dando um soco, alguma coisa do tipo assim, ela é bastante usada. Ou um cara tá correndo. Então você pode mudar isso para diversos ângulos, né? E diversas posições das linhas, tá? O conceito é o mesmo, somente a utilização que é diferente, tá? Da sua intenção quanto à cena. Da mesma forma aqui, ó, eu vou usar agora esse tipo de linha, tá? Ó, tá vendo que ele tá travado, né? Ó, ele tá parado ali. Então eu vou vir aqui com a minha engrenagem ali, ó. Ele já mudou e conforme eu tô mexendo aqui, ó, eu só vou escolher a posição. Então eu vou alinhar aqui, ó, na direção do meu meteoro ali e cliquei. Então ele ficou. Agora nesse caso, de volta aqui, eu tô com o mesmo brush aqui da Deep Pen. Da mesma forma de antes, tudo que eu riscar aqui, ó, vai ter só a mesma direção, beleza? Vamos voltar. Então, esse tipo de linha geralmente é mais usado em fundo de quadro, tá? Não seria indicado para tipo esse daqui, que é uma coisa que seria vindo da frente, né? Então eu vou selecionar aqui uma área menor, só para mostrar para vocês, meio que em volta dele aqui, ó. Tá? Então a gente vai trabalhar só aqui. Eu volto para o meu brush, eu já estou ali com a régua pronta. Então, mais uma vez, sempre de fora para dentro, né? Ó. Então aqui minhas linhas. Isso aqui é interessante também se você for fazer uma cena de ação, tipo uma espada, alguma coisa assim. Ali tem a opção de régua curva também. Que se você não tiver aí uma curva francesa para fazer à mão, também pode ser feita dessa forma, tá? Mas isso aqui é sempre mais usado e até interessante para quando você tem, por exemplo, uma cena de ação, um fundo, e você queira preencher o fundo, você coloca só umas linhas assim, já preenche o fundo bem legal. Não precisa desenhar o cenário ali naquela cena de ação que o principal já é o personagem, né? Então você vai preenchendo dessa forma, ó. Não tem segredo. Da mesma forma da linha de foco, você pode agrupar algumas linhas em alguns pontos para ficar uns traços mais grossos, tá? Uma coisa importante a ser dita aqui desse tipo de linha, diferente da linha de foco, que ela vai afinando e eventualmente some antes do ponto, esse tipo de linha geralmente não faz esse efeito, tá? Geralmente ele segue a linha inteira até o final da outra ponta do quadro, né? Então, realmente, se você quer focar em alguma coisa, é melhor usar a outra. Então, ó, rapidinho a gente conseguiu fazer, Ctrl D. Você vê que o efeito é bem diferente, né? Não seria usado para esse tipo de quadro aqui. Mas, ó, esse e esse dá um efeito bem diferente, né? Beleza? Então, basicamente é isso, galera, o vídeo de hoje. Espero que ajude vocês aí a usar essas réguas que são bem importantes na questão do mangá. E são muito práticas também, né? Pra gente que precisa fazer isso à mão. É um trabalhão, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Se você curtiu, se inscreve no canal, deixa o like. A gente continua essa série na semana que vem, com a parte da finalização e tal. Questão de texto, de balões também. Beleza? Então se inscreve aí para não perder os próximos vídeos, tá bom? Então é só, vou ficando por aqui. Um abraço e fui! Aqui do lado direito tem um botãozinho laranja
por favor, aperte ou então aqui embaixo o botãozinho vermelho. Muito obrigado.